Boa noite para quem está chegando. Boa noite. Esperar mais algumas pessoas entrando para a gente começar a nossa live de hoje. Para você que já chegou, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade aqui conosco. Nós vamos compartilhar uma palavra de Deus com você. Em nome de Jesus. Hoje a gente chegou um pouquinho mais cedo, mas é que depois eu tenho que participar de uma outra live com uma irmã diretamente de Miami, né? Então, vamos começar um pouquinho mais cedo essa hoje. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, não consigo ver quantos tem ali, mas enfim. 13, eu acho. Tá, então tá bom. Então vamos começar, né? Hoje a gente vai falar de Marcos capítulo 5, versículo 25, é uma passagem bem conhecida dos irmãos, né? Mas hoje eu estava meditando e no fim o Senhor me deu essa palavra para compartilhar, né? E diz assim, eu vou pedir para te tirar agora. Eu vou ler aqui com os irmãos então. Desculpem os barulhos ao fundo, se vocês ouvirem, é que as crianças estão acordadas ainda. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo e temendo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmão Paulo, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Ela é bem conhecida pelos irmãos, né? Só que hoje, quando eu estudava essa passagem, eu achei várias coisas muito interessantes para compartilhar com vocês. Geralmente, quando as mulheres entravam naquela época, né? Naquela região, no período menstrual, elas eram tidas como impuras. E tudo que elas tocassem era impuro. E, enfim, no seu contexto geral, tudo que elas fossem tocar era impuro. Elas em si eram impuras. Então, existia esse preconceito, né? Então, ela ouviu falar de Jesus e viu ali uma solução para a sua aflição de 12 anos. A Bíblia não diz com que idade ela começou o seu fluxo, né? Mas, analisando hoje, estudando um pouco, eu encontrei que mais ou menos com 14 anos elas entravam no período menstrual. Então, ela ficou 12 anos, ela teria em média entre 26, talvez 25, né? Não sei, 25 anos, 26 anos, por aí. Então, tu imagina assim, ela estava saindo da adolescência para a juventude e ela ficou
presa nesse sofrimento durante 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com médicos e nada solucionava o problema dela. Não havia cura para aquele sofrimento. Era uma hemorragia que não passava. Ela viveu 12 anos sangrando todos os dias. Imagina o tormento que isso é, né? 7 dias, que é um tempo normal, já não é agradável. Imagina 12 anos sem parar, né? Então ela viu que não existia mais solução para ela. Só que aí vem uma situação muito interessante. Como ela faria para ir até Jesus se ela era uma pessoa impura e ela não podia se encostar em ninguém? Ninguém podia ver ela ali, né? Mas ela decidiu que ela tinha que fazer aquilo. Eram as últimas alternativas para a vida dela. Todo mundo falava em Jesus, que Jesus curava, que Jesus, né, transformava, e ele dava olhos aos cegos, pernas a quem não andava, né? Então ela se viu na necessidade de tocar a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava indo fazer um outro milagre. Jesus estava indo até a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava morta. Então foi nesse meio tempo que ela encontrou Jesus. E veja bem, já se contava a história da filha de Jairo, mas deu-se uma pausa nessa história para que entrasse a história da mulher do fluxo de sangue, né? Deus quis nos mostrar o que com isso? Primeiro ponto, que Deus ama as mulheres incondicionalmente, assim como Ele ama os homens, né? Segundo ponto, a fé dessa mulher, ela creu que ela seria curada. E outra coisa, a coragem que ela teve de ir se arrastando até tocar a orla das vestes de Jesus, ou a borda da bainha das vestes de Jesus, né? E ela tocou e ela ficou curada na mesma hora. A Bíblia diz, foi instantaneamente, o seu fluxo parou. Então, olha, tamanho era o milagre que aconteceu com aquela mulher. Então aí nós vimos o quê? Que Jesus se vira, percebe que alguém tocou nele. Mas aí vem a pergunta que os discípulos fizeram: como, mestre? Que tu vai perguntar se alguém te tocou porque tu está cercado por uma multidão, e por onde ele passava existiam multidões acompanhando ele. Mas alguém tocou nele de uma forma diferente. E esse é o X da questão hoje. Você já tocou em Jesus de uma forma diferente para que ele percebesse que dele saiu virtude? Porque às vezes a gente olha para a mulher do fluxo de sangue como uma coitada, e de fato, realmente, ela passava uma situação muito triste, mas a gente não percebe o que essa palavra quer nos mostrar. Que não importa a multidão que esteja rodeando Jesus, nós temos que chamar a atenção dele. E como que nós chamamos a atenção dele? Tocando no Senhor. E como que a gente toca no Senhor? Nos prostrando diante da presença dele. E Jesus olha e pergunta: quem me tocou? E essa mulher, a Bíblia diz que ela temeu e tremeu, ou seja, ela estava muito assustada com aquilo aí. Ela estava com muito medo. E então, ela vem, cria coragem, porque ela teve que se expor diante da multidão, que era ela. Jesus não sabia que era ela? Jesus sabia. Mas ele quis que ela confessasse que ela tinha tocado nele. Porque Jesus gosta que nós venhamos a confessar as coisas para ele. Apesar dele saber tudo o que se passa conosco, ele gosta que a gente confesse para ele, que a gente converse com ele, diga o que está se passando. Que nós tenhamos essa intimidade, essa comunhão com Deus. Então Jesus perguntou e ela disse que tinha sido ela. Então Jesus disse o que a ela? Que a fé dela tinha a salvado. Que ela tinha sido curada pela fé dela. Veja bem, quantas pessoas estão em cativeiros espirituais, assim, físicos, no sentido de presos a alguma coisa, que não conseguem se libertar daquilo ali. E aí nós vimos que a mulher do fluxo de sangue, ela nos ensina uma coisa muito interessante. Que nós devemos nos levantar e ir até Jesus.
Jesus não foi ao encontro desta mulher. Ele estava indo até a filha de Jairo. Esta mulher foi ao encontro de Jesus. Quantas vezes nós precisamos levantar do sofá, da nossa acomodação espiritual e ir até a presença de Deus? Porque não tem como Deus fazer milagre, não tem como Deus restaurar saúde e fazer coisas grandiosas na nossa vida se nós não formos até Ele. Ele não nos rejeita. A gente pode ir como estamos, sujos, sabe? Amaldiçoados, enredados na lama do pecado. Isso não importa a maneira com que nós estamos, mas a gente deve ir até Ele. Sabe, é muito interessante, hoje eu até comentava com o Thiago mais cedo, que assim, ó, num tanque com água, se tu colocares um copo de água suja, tu contamina todo esse tanque. Porque o impuro, ele contamina o puro. Mas com Jesus foi diferente. Porque Jesus é o único que não pode se contaminar. Mas aonde Jesus passa, tudo se torna limpo. E a gente tem que entender isso para as nossas vidas. Se nós conseguirmos tocar Jesus, deixarmos Ele entrar na nossa casa, na nossa vida, tudo se tornará limpo, tudo se tornará claro, porque Ele é santo, Ele é puro. E nenhum resquício de pecado pode chegar nele. Então, meu querido, minha querida irmã, nesta noite eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer entrar na tua vida. Mas para que Ele entre na tua vida e alcance a tua casa e te alcance, tu tens que tomar uma posição, que nem essa mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sangrava sem parar e já não aguentava mais. Tu imagina o tanto de anemia que essa mulher não tinha e fraqueza. E ela foi de arrasto, mas ela foi até o encontro dele, porque ela sabia o que ela queria e ela recebeu. E assim somos nós. Nós devemos vir até o encontro de Jesus. Que nada possa ser motivo de empecilho para nós não irmos. Às vezes a gente vê tantas coisas, que nem o Thiago falava esses dias, qualquer coisa é uma desculpa para a gente não adorar Deus ou não ir na casa de Deus. Se está frio é porque está frio, se está chovendo é porque está chovendo, se está quente é porque está quente, nunca está bom. Mas na hora do aperto nós queremos Deus. Nós não nos lembramos dele quando está tudo bem. E é aí que nós erramos. É aí que nós erramos. Verdade. Nós somos moldados ao passar do tempo, né? A sempre buscar algumas respostas que são rápidas, né? E aí às vezes a gente termina perdendo tanto tempo buscando alguma coisa de urgência e esquecemos que nem sempre aquilo que a gente busca da maneira mais rápida ou pelo atalho é a correta. Então, às vezes a gente começa a buscar a Deus, né? Começa a buscar a Deus tanto. Mas às vezes a gente quer fazer isso de uma forma tão rápida que a gente esquece da forma da qual o Senhor nos ensinou de fazer. Sim. Que é por meio da oração, mas também pela prática, né? Da fé. Porque não existe nada a gente não pode alcançar nada do Senhor se não houver fé. E a fé, o que ela é? Ela é você ter a certeza que o Senhor vai te alcançar. Ou seja, a sua intimidade, a maneira com que você conversa com Deus, ela tem que ser de tal modo que você tenha a certeza que Deus vai te alcançar. Não necessariamente com a cura, mas que Ele vai ouvir então o que você vai estar apresentando diante dele. E não adianta, atalhos, né? Muitas vezes nós começamos a pegar o atalho, como você estava comentando aqui, e nós esquecemos que o Senhor ele deseja, antes de mais nada, alguém que se proste diante dele de uma maneira humilde, de uma maneira verdadeira, alguém que se coloque diante dele da maneira com que ele quer, alguém que tenha um coração disposto a aprender mais dele. Por que a gente sempre bate muito em cima do aprender, né? Porque de nada adianta a gente apenas saber que Jesus é bom, que Ele cura, que Ele faz todas as bênçãos, mas nós esquecemos que Ele é um Deus que ensina.
Tanto que todo o ministério dele foi ensinando, ele estava explicando ao povo para que o povo aprendesse aquilo que precisava fazer. E às vezes a gente quer pular todas essas etapas. Nós temos uma dificuldade, nós simplesmente empurramos para cima de Deus. E nós esquecemos que o Senhor nos convida todos os dias a estudarmos a respeito da palavra dele. Para que a gente saiba de que maneira se comportar, de que maneira então poder chegar próximo dele e tocar nas vestes dele. O irmão Paulo fez um comentário ótimo. Tocar aos pés do Senhor é exatamente isso. Mas a minha pergunta é, se nós não conhecemos Jesus, como é que nós faríamos? Essa mulher na época, ela ouviu falar de Jesus, que Jesus passaria, estava passando. E ela então ela troca tudo, ela arrisca tudo para poder chegar e encostar e se aproximar dele. É óbvio que ela desejava, quem sabe, que o Senhor a avistasse, o Senhor parasse tudo e chamasse ela, entendeu? E a partir dali fizesse um milagre, mas isso não aconteceu. E muitas vezes nós nos acomodamos achando que eu quero alguma coisa de Deus, alguém que está em o nome de Deus, ele precisa vir até minha casa, bater na minha porta e me oferecer a cura. E o Senhor nos ensina que não, ele estava passando numa estrada e essa mulher então, ela se aproxima e ela tem um esforço gigantesco para poder alcançar e tocar nele, porque imagina, uma multidão ao redor dele. Era muita gente na volta dele. E toda a situação física dela também, né? Sim, tanto que Pedro fala, mas mestre, todo mundo te toca, como é que vamos te dizer quem é que te tocou? Entendeu? É óbvio que essa passagem ela é tão interessante, porque ela nos ensina o quê? Que a multidão não quer dizer que sejam todas pessoas de Deus. Porque você nota que todo mundo estava tocando nele, mas ele notou o toque de uma pessoa de uma forma diferente. Mas por quê? Porque ela tocou ele com um coração extremamente aberto e a fé que ela tinha de que ele poderia curá-la estava em exercício naquele momento ali. Muitas vezes a gente vai pedir uma coisa e a gente não tem fé nem mesmo para pedir, a gente só joga Senhor, se for a tua vontade. Aí às vezes acontece o quê? A gente pode comentar isso em várias situações, mas vamos botar um exemplo bem simples, relacionamento. Senhor, eu gosto muito daquela pessoa. Se ela não for do Senhor, se não for para mim, Senhor, faz cair um avião aqui na frente da minha casa. Não caiu. Bom, beleza, lá vou eu. Às vezes, ou seja, na grande maioria das vezes, nós queremos antecipar o tempo de Deus. Nós não esperamos a resposta de Deus, nós não esperamos o milagre de Deus. Então, voltando ao texto, o que essa mulher fez foi o quê? Ela esperou durante uma vida inteirinha, muitos anos, a cura dela, e não veio. E é interessante que ela esgotou todas as finanças, todas as posses que ela tinha. Ela esgotou tudo com os médicos que existiam naquela época. Mas quando ela vê que não existe mais nada a ser feito, e ela escuta então, porque a fama de Jesus Cristo, ela se espalhava de uma maneira tão interessante que ela se espalhava antes mesmo dele chegar na cidade, as pessoas já sabiam que era ele, que ele viria, que ele estava passando. E as pessoas já sabiam dos milagres que ele estava fazendo em toda a região onde ele andava. E aí ela vê o quê? Ela vê então a oportunidade, mas quem sabe no meio dessa multidão quantas outras pessoas não estariam ali também doentes, né? E tentando chamar a atenção dele, segurando, quem sabe tentando puxar ele. Mas nada aconteceu. A Bíblia relata que o milagre aconteceu com ela, ao ponto dele ficar surpreso pela fé dela, porque ele viu assim, puxa vida, eu não fiz nada, simplesmente ela tocou em mim. É claro que pela presença, por ele ser Deus, essa cura ela aconteceu de uma maneira que ele não precisou parar para pensar, vou fazer. Não, ele simplesmente tocou e aí ele se deu conta, opa, eu curei alguém. De mim saiu o poder, veja bem, a cura é poder de Deus. E isso aconteceu na vida dessa mulher. Mas de uma maneira tão especial, porque junto com a cura, a Bíblia diz o quê? Que ela no mesmo momento notou que estava curada. Mas ela ainda assim ela sente medo, porque ela não poderia estar naquele lugar. Ela podia ser apedrejada, né? Ela poderia ser morta, tantas coisas poderiam acontecer, somente pelo fato de ser mulher, né? E na condição que estava. Mas ela ali, ainda assim, ela passou por cima de todas as dificuldades. Às vezes nós temos a oportunidade, né, de louvar a Deus, mas qualquer uma coisinha nos tira daquele caminho. Essa mulher, ela lutou contra a carne dela, lutou contra as vontades dela, lutou contra a doença, porque você imagina uma mulher durante 12 anos com um fluxo de sangue constante, que é o que a palavra de Deus diz. Essa mulher deveria estar anêmica.
Deveria estar sem forças. Quem sabe o último suspiro dela, ela juntou forças, quem sabe, para poder chegar ali e tocar nele e receber aquilo que ela desejava. E às vezes a gente se acovarda em tantas situações, né? Às vezes a gente se acovarda, outras vezes a gente simplesmente coloca empecilhos quase que impossíveis. Não dá para se dizer que é impossível para Deus, mas trazendo o exemplo do avião, né? O Senhor não vai fazer um avião cair na porta da tua casa só para comprovar aquilo ali. Ou seja, você dá menos de 1% de chance para desistir daquele seu desejo, porque muitas vezes é o desejo da nossa carne. Mas a Bíblia diz que ela vai totalmente na contramão de tudo aquilo que a grande maioria das pessoas faz hoje. Quem sabe até a grande maioria, até eu estou incluso nisso aí. No meio do momento de desespero, ela transcende o desespero dela, ao ponto de ter fé. Ela deixa a doença dela de lado e o busca verdadeiramente. É isso que acontece. Muitas vezes a gente não consegue chegar nesse ponto. A doença e o medo, né? A doença, ao medo, aos desafios, às dificuldades, aos nãos, ao que a lei dizia. Porque se você for parar para analisar, olha que coisa interessante. No momento que ela faz isso aí, ela transgride a lei mosaica, porque a lei dizia que ela não poderia estar ali. E olha que coisa interessante, olha como Cristo ele é misericordioso, porque às vezes a gente para pensar, puxa vida, eu não alcanço a graça, a bênção de Deus porque eu sou pecador. Eu sei que vou ser pecador pelo resto da minha vida. Até o último dia eu vou ser pecador. A Bíblia diz que eu sou pecador e serei. Então essa mulher ela transgride uma lei e ainda assim é alcançada por Deus. Por quê? Porque acima da lei que ela deveria ter guardado, ou quem sabe ela estava guardando há tantos anos, o Senhor olhou a fé que movia ela. O Senhor traz a cura. É tão interessante, tem uma coisa interessante a respeito da mulher. A mulher que era, como é que dá para se dizer, a mulher que era valorizada, principalmente nessa época, era a mulher que tinha um filho. Aí eu te pergunto, essa menina começou com 14 anos, quem sabe? Nem casou. No período. Talvez ela não tivesse companheiro, ou talvez tivesse de uma maneira que muito pouco tempo, mas ela não tinha filhos, ela seria alguém desonrada, assim como foi Sara, né? Ou seja, diante dos olhos da sociedade, ela não era alguém que frutificava. Ela era meio imunda, né, na verdade, porque todo mundo olhava ela assim. Então ele muda muito mais do que a gente pode olhar, mais do que a enfermidade dela. E é tão interessante que acontece que o Senhor a honra, porque o fato dela estar nas Escrituras, o exemplo dela estar nas Escrituras, é porque o Senhor a honra também. O Senhor viu aquela fé, assim como o Senhor viu com o centurião, né? Sim. Quando ele consegue ver o tamanho da fé que tem, o Espírito Santo permite que essa situação fique registrada na Palavra de Deus. Então transcende de uma forma tão interessante, tão limpa, tão pura. A forma com que o Senhor a cura, a purifica, digamos assim, e tudo o que mais deve acontecer, eu acredito que algum outro livro de estudo, né, apócrifo, pode contar um pouco mais a respeito dessa mulher. Sim, inclusive eu estava analisando hoje mais cedo e a gente achou um suposto nome para essa mulher, né, que não é certeza, mas antigamente só os médicos sabiam o nome de suas pacientes, no caso, mas o que eu encontrei foi que o nome dela seria Nicole e ela teria em média 26 anos de idade quando foi curada, né? Tendo em vista que ela ficou 12 anos padecendo, ela tinha 14 quando começou, né? E deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eles chamavam essas mulheres de Nidá, né? Porque elas eram sujas, impuras, assim. E quando passava o 7º dia da mulher, do período, elas tinham que ir até um tanque chamado mikvah, e aí elas eram consideradas ritualmente purificadas, então elas voltavam para a família, entendeu? Elas não podiam fazer nada, elas não podiam entrar no templo assim, imundas, não poderiam, entendeu? Então tu imagina, era uma situação muito difícil. Ela já estava naquilo ali, né? Tudo que ela tinha, a Bíblia diz que todos os seus recursos financeiros ela gastou com médicos, então tu imagina, e não adiantava nada. Então ela se viu sem possibilidade nenhuma de cura, a não ser que Jesus operasse um milagre nela. Então ela teve fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, assim, ela não sabia se ela ia... De fato, ela não sabia nem se ela ia conseguir encostar em Jesus. Mas ela teve fé que se ela encostasse, ela seria curada. Então ela se
deu o melhor dela, sabe? Eu acredito, né, que ela foi de arrasto, literalmente, porque uma pessoa que tá pondo sangue 12 anos sem parar, ela só pode estar no último, de anemia e de tudo mais. Então tu imagina a fraqueza que essa mulher tava, mas ela se arrastou até onde estava o mestre. Então ela tocou levemente nas suas vestes e ela foi curada instantaneamente. Tamanho era o poder de Deus, porque claro, Jesus, né, é Deus, então tamanho foi o poder de Deus. Mas Jesus fez o quê? Ele se virou e perguntou quem? Entendeu? E ela, então, temendo, ela disse que era ela. E, de certa forma, irmãos, assim, a Bíblia não relata, mas acredito eu que todo mundo conhecia ela naquela região, né? Porque era bem definidos isso aí. Então, tu imagina para uma mulher que era conhecida como impura há 12 anos ser curada, sabe? Imagina a magnitude do tamanho do milagre que Deus operou na vida daquela mulher. Né? Interessante, eu acho que mulheres são poucos os milagres que é relatados com mulher, né, na palavra. Com mulher é poucos, né? E talvez o Senhor tenha registrado isso justamente para mostrar que não existe distinção. Não né? existe, é verdade. Então tem tantas coisas que podem ser especuladas, que a gente pode pensar. É um texto muito rico. Ele não se limita apenas ao que está escrito ali. Ele te convida a parar e olhar, principalmente porque muitas vezes nós temos algumas dificuldades que o médico já disse que não tem mais o que fazer. Quem sabe você já gastou todas as suas posses. Vai saber, né? O que alguém que está ouvindo essa live hoje pode estar enfrentando, pode estar vivendo. Quem sabe alguém que tem quantidade financeira que jamais vai acabar, né? Uhum. Mas a cura não existe, não se aproximou ainda. E é tão interessante a gente analisar esse texto porque a gente consegue ver o quê? Que o que moveu o Senhor, o que moveu o milagre dela, foi a fé que ela tinha. Exatamente. Não foi nada de diferente. Tanto que se fôssemos levar em consideração o fato dela ter tocado, a Bíblia já relata que ela tocou de uma maneira muito superficial. Ela não se agarrou no Senhor, nada. É diferente do cego, que o Senhor ele pega, toca nos olhos. Né? Ela tocou do jeito que pôde, quem sabe até caindo, sei lá eu. Quem sabe até ela tentou agarrar ele, mas não conseguiu. Entendeu? E o máximo que ela conseguiu foi tocar nele, mas ela fez. E esse toque foi tão interessante que ele foi diferente de todo o que ele estava vivendo. Tudo que ele estava sentindo naquele momento ali, ainda assim foi diferente. E aí a gente aprende o quê? Que Deus ele é misericordioso com todos nós. Que Deus ele faz a obra dele, mas o que o impulsiona a poder ele operar é a fé. Exato. De nada adianta a gente fazer qualquer coisa diferente, qualquer outro esforço. Quem sabe sacrifícios, sabe sei lá o quê, se não houver fé. Porque a Bíblia diz o quê? Que sem fé a gente não consegue fazer nada. É impossível agradar a Deus, né? Tu não agrada a Deus, entendeu? Deus ele não se desagrada apenas com o nosso pecado ao ponto de nos limitar, de não nos alcançar. Ele está nos dizendo o quê? Com esse versículo, que ele transcende isso. É claro que ele não vai buscar uma pessoa que é torta e que deseja seguir torto de uma forma e abençoar essa pessoa, não, muito pelo contrário. O que é interessante é que ele sonda o coração de cada um de nós. Sim, entende? E isso nos explica o quê? Que transcende, não é exatamente aquilo que você faz que vai mover o coração de Deus para fazer. Quem sabe você está passando por uma enfermidade e você decide que agora vai comprar 1000 cestas básicas e vai entregar para os pobres. O Senhor ele não se move por barganha. Exato. É isso. E assim, ó, outra coisa que eu queria comentar aqui agora, trazendo para a parte física nossa, tá? Eu sei que hoje em dia as pessoas, elas trocam muito a cura por dinheiro, né? Barganham muito o Evangelho de Deus, sobre tu dar o teu tudo e então tu ser curada. Mas eu quero te dizer que eu não sei qual é o momento que tu tá passando na tua vida de enfermidade, nem nada. Mas é pra ti que tá enfermo nessa noite. O Senhor, Ele quer te alcançar. Mas para que Ele te alcance, tu receba a cura que tu precisas, tu tem que ir até Ele. Da maneira que tu conseguir, nem que seja de arrasto, como essa mulher. O Senhor, Ele ainda cura como Ele curava naquela época.
Ele ainda restaura, ele cura cegos, surdos, ele faz o coxo andar, ele cura fluxos de sangue, ele levanta mortos das camas. Sim, o Senhor faz tudo isso. Mas ele faz isso a partir do momento que há fé. Se é da vontade de Deus, primeira coisa, né, irmãos, a gente tem que entender que existe uma coisa chamada vontade de Deus e que a nossa vontade nunca vai ultrapassar a vontade de Deus. Se é da vontade de Deus que Ele te restaure, que seja curada, para a honra e glória do nome dEle, Ele vai fazer. Só que tu tem que ter fé, entendeu? E a fé é a certeza das coisas que não se veem, entendeu? É tu ter certeza das coisas e não agir que nem Tomé, sabe? Que teve que olhar para ver se era Jesus mesmo, se tinha os furos nas mãos mesmo. Não, mas que tu seja aquela pessoa, aquela mulher do fluxo de sangue, que mesmo estraçalhada, se arrasta até o mestre, toca na orla das vestes dele e então é curado imediatamente. Porque o Senhor, Ele ainda quer curar. Ele está voltando e Ele quer sim uma nação curada. Nós estamos passando por uma situação bem difícil no nosso estado, no nosso país, mas o Senhor, Ele quer curar. Mas Ele só vai curar a hora que nós nos colocarmos diante dEle. Volto com aquela palavra em 1 Crônicas 7,14, se eu não me engano, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor, Ele quer nos sarar, Ele quer mudar as nossas vidas. Mas quando isso acontece? Quando a gente toma uma posição de filhos e filhas de Deus, quando a gente toma uma posição de pessoas espirituais, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos que entender que o mundo espiritual, ele anda lado a lado com o mundo carnal. E que ao mesmo tempo que nós estamos aqui, há na nossa volta anjos e demônios, escutando e analisando tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz. Então a gente tem que ter um cuidado sobremaneira com algumas coisas e estar firmes com Deus 24 horas por dia. Estar ligados com Deus, deixar Deus a par de tudo aquilo que nós formos fazer, de tudo aquilo que nós temos de projeto para as nossas vidas, colocarmos sempre Deus à frente. Porque se a gente não colocar Deus à frente, nada vai fluir. Ou pode fluir até um determinado tempo e depois acabou. É assim que funciona. Deus, Ele tem o controle da terra, Ele tem o controle das nossas vidas. Quem somos nós, meros mortais, para dizer para Deus como Ele tem que fazer, de que forma Ele tem que trabalhar, o que é melhor para nós? Nós não sabemos o que é melhor para nós. A Bíblia diz que antes que nós nos formássemos no ventre, Ele já nos conhecia. Então, Deus, Ele te conhece de uma maneira que tu não te conhece, Ele sonda o teu coração. Ele sabe todos os teus pensamentos, todos os teus caminhos. Ele te via na infância, Ele te via na vida de adolescente, na juventude, agora na idade que tu estás. O Senhor, Ele te vê. Ele sempre te viu. Mesmo nos momentos mais difíceis que tu achavas que ninguém estava te vendo, que o Senhor tinha te largado de mão, o Senhor estava contigo. O Senhor, Ele sempre se faz presente. O que acontece é que às vezes a gente está tão surdo, o mundo nos ensurdece tanto que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. O mundo nos cega tanto que a gente não consegue ver Deus. Liga a TV, só fala de pandemia, vai para a internet, fala de pandemia, liga o rádio, fala de pandemia, as pessoas na rua falam de pandemia, gente morrendo, é gente se matando de depressão por causa da pandemia. Então, esse tipo de coisa, ele faz com que a gente perca o foco de quem realmente Deus é. Porque por mais que o mundo pareça estar fora do controle, por mais que o Brasil, por mais que o Rio Grande do Sul esteja fora do controle, Deus nunca perde o controle. Ele sabe a hora que começa e a hora que termina. E se aconteceu é porque Deus permitiu assim, porque Ele tem algo para nos mostrar no meio de tudo isso. Nada acontece por acaso na vida, nada.
Se está demorando, Deus sabe, porque Deus tem o melhor. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que há tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Então nada na tua vida vai acontecer do jeito que tu quer, na hora que tu quer, mas vai ser na hora que o Senhor determinar. E assim será feito, porque o tempo de Deus é perfeito. O nosso vive cheio de instabilidades. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito nas nossas vidas. Então, meus irmãos, eu quero te dizer nessa noite, confia, assim como a mulher do fluxo de sangue, confia em Deus. Porque o Senhor, ele tem muito para se revelar a ti. Ele tem muitas curas para te trazer, seja na área física, espiritual, financeira, sentimental, enfim, em todas as áreas da tua vida. O Senhor, ele quer te curar. Ele quer que tu tenhas uma vida plena. A Bíblia diz assim, escute. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, o Senhor, venho para trazer vida e vida em abundância. E a gente não está falando de abundância financeira, a gente está falando de plenitude de vida. Estar feliz em todos os momentos. Não sentir falta de nada. Isso é ter plenitude de vida com Deus. É tu saber que se tu ficou enfermo, o Senhor permitiu e algo Ele vai te mostrar através dessa enfermidade. Se o Senhor permitiu que houve uma ruptura de alguma coisa na tua vida, é porque algo Ele quer te mostrar dentro disso. Nada acontece por acaso. E o Senhor não está fazendo tu sofrer porque Ele é um Deus mau. Não. Ele só quer te mostrar que Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da tua vida. E não existe lugar no mundo que tu possa te esconder dele. Davi falou, se eu não me engano, que ele podia descer à sepultura e que mesmo lá o Senhor estaria com ele. Não adianta, a gente pode tentar se esconder de todas as formas, mas de Deus a gente não se esconde. De Deus a gente não se esconde. Você pode enganar todo mundo ao seu redor. Tentar mostrar uma figura sua que não existe. Deus sabe. E uma hora Ele vai querer que tu preste contas disso. Ah, tem pessoas que dizem assim, eu vou sacanear o fulano. Ninguém tá vendo. Deus tá vendo. Talvez ele nunca descubra, né? Mas Deus sabe que tu agiu mal, com má fé. Em um dia, tu pode colher os frutos dessa triste decisão. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Isso é para todo homem. O que crê em Deus, o que não crê em Deus, o que é evangélico, o que é católico, o que é umbandista, espírita. O homem, tudo que ele plantar, ele vai ter que colher. E aí eu te pergunto, o que tu tens plantado na tua horta da vida? Não é? Interessante, é. Nós não sabemos o dia de amanhã. Para morrer, basta se estar vivo, né? Eu queria até acrescentar uma coisa que me chamou a atenção agora. Nós entendemos que os pastores, eles são, digamos assim, que ungidos, né, para orar, interceder em favor de todo aquele, principalmente o que está enfermo, assim como ele tem também a função de pastorear. Mas eu acho tão interessante a gente olhar, muitas pessoas às vezes terminam largando Jesus e buscando o homem. Eu digo em pastor, eu estou dizendo todo líder religioso. Não sou contra, muito pelo contrário, eu sou pastoreado, tá? Eu tenho um pastor acima de mim, minha esposa tem um pastor em cima dela. E nós honramos e respeitamos, não é isso. Mas eu quero te dizer que às vezes a gente coloca tanta fé no homem, às vezes a gente clama para que o homem venha e ore por a gente. E claro, é bíblico, a Bíblia manda que a gente peça, né, para que os pastores, os líderes, eles venham e orem por a gente. Mas às vezes a gente faz apenas isso, entendeu? A gente dedica toda a nossa fé e a nossa confiança em cima do homem. Às vezes dedicamos toda a nossa fé em cima de profetas.
de pessoas que profetizam, entendeu? A gente tem aquele desejo tão grande de receber uma revelação do Senhor de uma forma diferente do que está na Palavra de Deus. Exatamente. Nós esquecemos que toda a Palavra de Deus, ela é revelação e ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela é viva. E ela fala com você todos os dias, você não precisa ter ninguém e ela vai estar ali falando com você. O que eu quero dizer para você? Eu não quero dizer, não sou contra a pastor, muito pelo contrário. Entendeu? Eu defendo, eu visto a camisa que eu defendo que está certo. Mas eu quero te dizer que às vezes a gente se apega muito ao homem e deixamos Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que largar o homem e se fixar apenas em Jesus. Não é isso. Eu estou dizendo que Jesus tem que ser em primeiro lugar ainda. Você tem que ter os seus momentos de comunhão. Às vezes a gente aposta tanto no culto de domingo. Passa uma semana inteira sem nem mesmo abrir a palavra de Deus. E nós nos focamos no quê? Em ir lá e ouvir a palavra de um pastor, entendeu? De um líder religioso. Mas esquecemos que existem outros 6 dias que nós devemos buscar a Deus. Então, me tocou o coração isso aí. Você não pode esperar nada de diferente se você não coloca Deus em prioridade na tua vida. Exatamente. Entendeu? Tá certo que essa mulher do fluxo de sangue, ela não tinha Jesus todos os dias para tocar nele. Entendeu? Tanto que ela chega ao ponto dela ir e fazer, ela tocar e ali receber a bênção dela, mas eu tenho certeza que ela continuou glorificando aquele homem dia após dia. Porque ele fez algo impossível na vida dela. E a gente tem a mesma oportunidade de fazer a mesma situação, mas de buscar a Ele, entendeu? Buscar uma forma de alcançar Ele, de ter graça junto dele. E não o fato, às vezes, a gente ficar dependendo, se não é o pastor que ora por mim, não vale. Exatamente. De repente tem um obreiro ali, né, para orar, para interceder. Gente que não... E aí, às vezes, a gente fica se agarrando, não, tem que ser o pastor. No domingo, se não é o pastor que vai pregar, eu nem vou ir. Gente, o pastor ele está ali, ou quem quer que seja o ministro da palavra, quem vai ministrar a palavra, quem vai fazer a obra, tem uma música aqui. Mas eu quero dizer o que Deus está em primeiro lugar. Exatamente. Você não deve olhar para quem está lá em cima, você tem que olhar para a palavra que vai ser entregue para você. Bom, nós ministramos isso outro dia, né? Uhum. Não adianta olhar para o vaso, gente. Se a gente for olhar para o vaso, a gente não vai alcançar aquilo que a gente tem que alcançar do Senhor. Lembra que quando Davi foi ser ungido, ele era o último, ele era aquele que ninguém apostava nada, nem mesmo o profeta, né? Nem o pai, porque o pai chamou todos os filhos e ele não. Todo mundo, quando terminou todo mundo que ele achava que poderia ser, aí o Senhor disse que ainda não era aquele. Mas não tem mais nenhum. Realmente tem um, ou seja, totalmente desprezado. E às vezes nós olhamos para o vaso, nós desprezamos o vaso, mas é aquele ali. O que o Senhor usa, que vai usar contigo, de repente com outras pessoas, será o pastor, quem sabe no outro vai ser o obreiro, quem sabe no outro vai ser a irmã do círculo de oração. Eu não sei quem. Deus usa. Deus usa quem Ele quer, mas Ele também está sondando o seu coração referente da forma que você está olhando para o vaso. Como é que você está olhando? Entendeu? Será que você está olhando com descrédito, ou seja, sem fé? Porque quando você olha para quem vai entregar a palavra para você, e você já não tem esperança nenhuma, já antes dele anunciar alguma coisa para você, é que nem a passagem que eu li outro dia, né? Um profeta em sua terra não tem honra. É a mesma situação, você, e aí por não ter honra, o Senhor automaticamente já começa a fazer o quê? Ele não consegue fazer. Então ali muitos milagres. Exatamente. Amém? Mas então é isso aí. Deus possa abençoar você, sua casa, sua vida, né? Que alcance. Vamos fazer uma oração aqui, já vou passar. Então, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em Teu nome nos colocamos diante da Sua presença, para que o Senhor abençoe cada irmã que aqui está, meu Deus, que o Senhor alcance quem está enfermo, Pai, trazendo a cura, Deus. Que o Senhor fale, Senhor, ao coração desta pessoa, meu Deus, e que ela entenda que só Tu és o Deus que pode transformar toda a situação dela. Guarda cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Não esqueça, né? Você que ainda não é inscrito no canal, nós temos o canal no YouTube, no canal do Facebook. Por favor, se inscreva para nos ajudar. Nós já estamos com 304 pessoas inscritas no canal. Se inscreva. Também curta a nossa página. Isso, nós precisamos chegar a 1000 inscritos e a 4000 horas de visualização. Você que ainda não assistiu alguma live, por favor, assista. Depois tem várias lives lá. Compartilha no YouTube também. Compartilha e indica para outras pessoas. Em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe. Amém. Só um pouquinho. Agora
concluir